Você não vai acreditar na picaretagem do Bolsonaro com os seguidores dele. Tá, mas eles merecem, né? Eles merecem levar na cabeça, mas é melhor você se sentar. Porque depois do Bolsonaro já ter recebido o valor suficiente daquela vaquinha milionária que ele recebeu, ele manteve a vaquinha aberta por mais alguns dias para pegar mais dinheiro. E depois de ter conseguido aquela cifra milionária, ele não quis pagar os advogados dele. Ele queria dar calote nos advogados. Os advogados foram cobrar os serviços prestados, ficou um valor milionário e ele começou a resmungar porque ele queria que os caras prestassem serviço voluntário para ele. O Bolsonaro era completamente desconectado. Ele tá correndo o risco de ser preso, tem indenizações milionárias nas costas e não quer pagar o advogado. Coloque nos comentários, é muita picaretagem com o gado bolsonarista? O gado merece? E o Bolsonaro? O cara tá em Nárnia, não quer pagar advogado? O que passa na cabeça desse ser? Deixe seu like se você concorda que é uma picaretagem e se inscreva no canal. Essa notícia foi do Paulo Capelli do Metrópolis. E quando eu vi, eu falei assim, ah não, gado que nasceu gado merece pastar comendo alfafa. Ou não dá, ou aquele capim que pinica a boca. Porque assim, é demais. Vocês ficaram sabendo dessa vaquinha do Bolsonaro. Foi um caso que repercutiu muito, um negócio muito estranho, porque o Bolsonaro recebeu 18 milhões de reais, 17 milhões de reais em doações via Pix. Só que esse valor foi do início do ano até o dia 30 de junho. E aí os bolsonaristas começaram a falar que esse dinheiro havia sido recebido por doações via Pix por conta de uma vaquinha que o Bolsonaro fez. Em 2 semanas ele recebeu 17 milhões, muito suspeito. A gente acha que é lavagem de dinheiro e isso está sendo investigado. Só que aí o Bolsonaro ele havia recebido 14 milhões, depositou esse dinheiro no CDB e manteve a vaquinha aberta depois de já ter recebido uma quantia milionária por mais 2 dias. Aí depois ele vem, fala que já recebeu o valor total e iria divulgar quanto recebeu, só que não falou nada. Nós só ficamos sabendo que ele recebeu 17 milhões em dinheiro, em doação, pela imprensa. Minha opinião, um picareta, mas ele tá certo, né? Porque, pô, você vê lá um monte de gente toda te dando dinheiro, a sua conta bancária aumentando, é claro que você vai continuar. Ainda mais pelo gado bolsonarista ou ainda não tinha lavado todo o dinheiro, que essa é a suspeita. Só que quando vazou na imprensa que o Bolsonaro havia recebido 17 milhões via Pix, os advogados do Bolsonaro falaram o seguinte, pô cara, pera lá, a gente tá trabalhando pra você, a gente quer esse valor. E mandaram uma conta para o Bolsonaro milionária para ele pagar, porque claro, o Bolsonaro, quando ele foi concorrer em 2022, fizeram um levantamento que ele tinha mais de 100 processos nas costas. Isso antes mesmo de certificado de vacinação falsificado, inquérito das joias, atos antidemocráticos, hacker de Araraquara, antes de tudo isso. Tem um monte de inquérito contra o Bolsonaro nas costas, é um presidente da república. É óbvio que é caro esse tipo de serviço. Mas quando os advogados chegaram para cobrar o Bolsonaro, que eles ficaram sabendo que ele tinha dinheiro para pagar, ele se revoltou, não queria pagar. Ele queria, segundo a Bela... Essa é uma informação da Bela Megali, né, do Globo. Ele queria que todos esses serviços fossem feitos de modo voluntário. Não, quem é meu advogado tem que se voluntariar a me defender. Aqui, Bolsonaro, acorda pra vida, cara. Tá ficando louco? Não quer pagar advogado? Agora faz sentido a reclamação que o Bolsonaro fazia há uns meses, que foi revelado pelo Guilherme Amado, porque ele queria mais dinheiro do PL para pagar advogado. O cara, ele quer ser mais esperto que todos, né? Ele quer enganar o gado, quer enganar o partido, quer enganar todo mundo, quer enganar o advogado, quer enganar a justiça, ele quer enganar todo mundo, pô. Recebe um salário de 40 mil e reclamava pedindo mais dinheiro pro PL para pagar advogado, porque ele não queria tirar do bolso dele para pagar os advogados. Olha só. Isso foi o Guilherme Amado que trouxe há alguns meses e a Bela Megali nos informou que o PL não pagou os advogados do Bolsonaro. O PL havia prometido pagar. Por que que não tá mais pagando? Isso mostra aquele medo que o Bolsonaro tinha de não conseguir pagar os advogados, né? Se o PL abandonasse, o Bolsonaro saísse do partido. Tinha esse temor do Bolsonaro, claro, porque como nós estamos vendo, é um processo caro. Mas é um excesso de folga do Bolsonaro, né? Assim, não faz... Eu fico assim, muito chocado com a cara de pau do Bolsonaro, porque ela consegue se superar. Quando a gente acha que ele já chegou no limite da cara de pausice, não, ele supera. Ele supera. Ele corre o risco de ser preso, ele já teve as contas bloqueadas, porque ele teve as contas bloqueadas, teve 500 mil em conta bloqueada por causa de multa que ele não pagou. Por isso que ele abriu a vaquinha. Ele tem aí uma indenização de 1 milhão que ele tem que pagar para o estado de São Paulo, ele não pagou, abriram a vaquinha, ele recebeu, né? Esse 1 milhão, esses 17 milhões de reais.
Só que, pessoal, ele teve as contas bloqueadas, ele corre o risco de ser preso, ele virou réu no caso da Maria do Rosário e ele não quer pagar advogado. Ele não quer pagar uma assessoria jurídica decente. O que passa na cabeça do Bolsonaro? Ele não tem noção do que está acontecendo com ele? Ele está perdido, de fato, porque ele não acha que o Mauro Cid denunciou. Ele acha, não foi uma delação, não é possível. Uma semana já passou da delação do Mauro Cid, nós tivemos as informações, ele ainda acha que está no estado de negação, que ele acha que o Mauro Cid não delatou. Cara, eu tô assim, esse trecho aqui do vídeo tá sendo um desabafo, porque quando eu achava que o Bolsonaro não poderia ser pior, ser mais picareta com ele próprio, ele afunda. Por isso que a defesa dele não tá se achando. Agora tá explicado. Ué, o Bolsonaro ele não paga um escritório que monte uma estratégia organizada. Então ele fica dependendo de voluntários. É o Weingarten voluntário, é o Vacef que é voluntário, é outro voluntário. Fica os caras batendo cabeça. O Bolsonaro não conseguiu criar uma estratégia convincente, uma tese que fosse aceita pela sociedade, pela defesa. Tudo que ele colocou foi por água abaixo. Agora estão tentando desacreditar a delação do Cid. Veio o general Freire Gomes e falou assim que não, as reuniões aconteciam. 8 outros generais também confirmaram o relato do Freire Gomes e o Bolsonaro está afundando. O Bolsonaro ele tá indo para prisão gradativamente. Aí tem acesso de descompostura, tem crises emocionais, vai lá, se entope de remédio, come banana depois das 10, vai pro hospital, faz uma lavagem, volta para casa, vai prestar um depoimento na Polícia Federal e não quer pagar advogado. Mas olha só, sabe, o Bolsonaro, ele tem indenizações que são milionárias, pessoal. Indenizações milionárias. Estima-se, segundo informação da CNN, isso antes de todo esse quiprocó de joias, delação de Cid. Estimava-se, melhor dizendo, que o Bolsonaro ele teria que pagar 2 milhões de indenização. Porque o Bolsonaro ele perde 95% dos processos que são movidos contra ele. E ele tem mais de 100 processos nas costas. Mais de 100 processos. Vai ficar caro. Isso sem contar a indenização que ele tem que pagar ao Estado de São Paulo, a multa. Ele deve ter aproximadamente aí um passivo em ter que pagar, uma estimativa de uns 3 milhões de multas e indenizações. E ele não estaria aí. Se bem que ele tem 17 milhões, mas o cara não quer gastar 1,5 milhão, sei lá, para pagar advogado? Tem que pastar então, tem que pastar. Todo burro pasta. Além do que, havia um projeto, né, que o Tarcísio tentou fazer para anistiar as multas de quem não usou máscara no estado de São Paulo. O Tarcísio, ele é um político péssimo, né? Não sabe articular, é inapto. Então o que aconteceu? Ele não conseguiu articular na LESP, que é a Câmara Legislativa do Estado de São Paulo, nossa senhora, um colegiado mínimo para votar o projeto de lei e aprovar o projeto que anistiaria o Bolsonaro e outras pessoas. O projeto foi adiado porque não tinha consenso. Olha só, o projeto foi adiado. Então se o Bolsonaro tá achando que vai depender do Tarcísio para conseguir adiar, não vai ter que pagar a multa. E é melhor continuar pagando advogado, né? Porque quando o Bolsonaro for preso lá na Papuda, esse dinheiro vai ficar preso também, Bolsonaro. Acorda pra vida, cara. Para de ser picareta. Consigo mesmo. Paga os advogados.